Vamos dar prosseguimento ao estudo em Apocalipse capítulo 21. Hoje vamos falar sobre a Nova Jerusalém. Ela inicia no versículo 9 de Apocalipse 21 e finaliza no versículo 5 de Apocalipse 22. Diz assim o texto: Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Como considerações iniciais em nossa introdução, esta é a continuação da terceira parte do livro de Apocalipse, as coisas que hão de acontecer depois das coisas que são. Isso começa lá no capítulo 4, versículo 1, e vai até o versículo 5 de Apocalipse 22. Então vamos aos comentaristas. Esse texto, versículos 9 e 10, é a verdadeira noiva de Cristo, sua identidade, e também a Nova Jerusalém, até o versículo 11 aqui para este outro comentarista. A Nova Jerusalém.
E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e as nações andarão à sua luz. Por esses versículos se pode afirmar que a nova Jerusalém não é o céu. Ela foi preparada por Deus e é como o céu, morada de Deus. Ela desce do céu adereçada e ataviada para ser entregue ao Cordeiro. O trono de Deus e do Cordeiro estará nela, e até onde é possível a comparação, a nova Jerusalém será a capital do universo. Dela emanará vida para todas as nações, pois do trono jorrará o rio da vida, e à sua margem crescerá a árvore da vida. A nova Jerusalém é a igreja e sua habitação para este comentarista. Não há nenhuma dúvida de que a nova Jerusalém fala ao mesmo tempo da igreja e também da sua habitação, pois em Apocalipse 21, versículo 1, ela é a santa cidade. Já em Apocalipse 21, 9, ela é a esposa, a mulher do Cordeiro. A primeira referência aponta para a estrutura da cidade, a segunda para os habitantes daquela estrutura. As pedras preciosas dos fundamentos são as perfeições de Cristo sobre as quais a igreja está edificada, e as pedras preciosas do ornamento são os galardões da igreja, pelo modo de viver e obras, que provados no fogo resistirem. A nova Jerusalém estará situada no espaço entre a terra e o céu. É possível que esse espaço seja sobre a Jerusalém terrena, onde a glória do Senhor nascerá sobre a Jerusalém terrena e será vista sobre ela. As nações andarão sob a luz da santa cidade, portanto, ela estará situada em algum lugar acima delas, porém próximo da terra o suficiente para que todos tenham acesso aos benefícios provenientes dela. E para este último comentarista, Deus criou os céus e a terra, mas a queda maculou a criação divina. Os céus e a terra também serão transformados e purificados pelo Senhor. O Criador vai restaurar, mediante o seu poder, todo o universo, expurgando os efeitos do pecado. Para os crentes, Deus está preparando um lugar novo, a nova Jerusalém, a cidade santa onde vão habitar todos aqueles que foram remidos pelo Senhor. Ali não haverá mais pecado, dor ou morte. Este próximo texto também é um comentarista bíblico, apesar de ele estar ligado mais ao versículo 7 de Apocalipse 21, ele traz alguma coisa sobre a nova Jerusalém também. Os herdeiros de todas as coisas. Não temos como listar todas as coisas que os vencedores herdarão. Elas estão muito além daquilo que nossos olhos viram e que nossos ouvidos ouviram e que nossos corações desejaram. Por isso, este tópico enumerará apenas alguns herdeiros principais que aparecem com clareza nas profecias e a parte da herança mais nítida na revelação. Primeiro, os heróis da fé. Engloba todos os seres humanos desde Adão até a primeira vinda de Cristo, que por fé creram na justiça divina e receberam as provisões de Deus para resgatá-los dos efeitos do pecado. Os heróis da fé são todos os que permaneceram firmes nas promessas divinas de redenção e de uma pátria celestial e morreram sem tê-las recebido. Estes, juntos com a igreja, herdarão a santa cidade que de Deus descerá do céu. Todavia, dos herdeiros de Deus, a igreja é a mais privilegiada. 2. Israel e as nações. Os pactos e as profecias que garantem um reino terrestre eterno a Israel e um trono perpétuo à casa de Davi serão integralmente cumpridos na restauração de todas as coisas.
As demais nações, aquelas que não seguiram o dragão no fim do milênio, habitarão seguras na terra e terão acesso à vida eterna, bebendo da água da vida que brota do trono de Deus e do Cordeiro, e usando como remédio as folhas da árvore da vida. 3. Os pactos de Deus com Israel. Os pactos de Deus com a nação israelita projetam a existência desse povo para muito além do milênio e chegam à eternidade. Como os pactos deles são eternos, esse povo, como uma nação, deve herdar e habitar a nova terra. E aí ele cita alguns textos bíblicos aqui. Partindo destas referências, você encontrará muitas outras que sustentam claramente a perpetuidade de Israel na terra. Apocalipse 21:9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Começando com o comentarista à esquerda da tela, veio a mim um dos 7 anjos. Estes anjos são homens remidos, pois um deles fala para João que é um profeta. Então ele é um homem. Aqui tem alguns exemplos bíblicos disso, a gente já falou bastante sobre esses homens remidos, aqui sobre esses 7 anjos. E sobre a noiva, a esposa do Cordeiro, deixa o Apocalipse capítulo 21, versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Apocalipse 21:10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Mais um subsídio escatológico, mais um comentarista bíblico, a Nova Jerusalém. As Escrituras descrevem a Nova Jerusalém como a Jerusalém que é de cima, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a santa cidade que de Deus descia do céu. O Antigo Testamento refere-se a ela como a habitação de Deus. No Novo Testamento é também a morada celestial dos santos. As sagradas estruturas da cidade celestial contribuíram para o projeto do tabernáculo e do templo na terra. Quando descer como tabernáculo de Deus com os homens, será um templo tanto físico como espiritual. O Antigo Testamento representa Jerusalém celestial como um monte e o santuário celestial. Ezequiel refere-se ao Monte Santo de Deus e a santuários no céu. Salmo 2 menciona aquele que habita nos céus e o nome Santo Monte Sião. A primeira expressão diz respeito ao lugar no céu onde Deus está entronizado. A segunda refere-se a Jerusalém terrestre, onde Deus dará o trono a seu rei após derrotar as nações na batalha do Armagedon. Os salmos davídicos também aludem a Deus em sua casa ou templo, apesar de o templo ter sido erguido somente após a morte de Davi. Tais referências são, portanto, relativamente ao templo celestial, como vemos em um dos salmos de forma explícita: O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus.